Para o Senhor, meus irmãos. Amém? Sentados mesmo, abra a Bíblia comigo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 42. Alguns versículos da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, a partir do versículo 42. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Aqueles que encontraram o texto, confirmem dizendo amém. Amém. Está escrito assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Todos os que criam tinham tudo em comum, estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Diariamente perseveravam unânimes no templo e partindo pão, em casa comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor à igreja dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Amém? Amém. Meus irmãos, em poucos minutos eu quero apenas fazer menção desse texto da Bíblia que revela o início da igreja primitiva. Nós fizemos leitura de um texto da Bíblia que está inserido no livro de Atos dos Apóstolos, que é praticamente uma continuação do Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, o mesmo autor que escreveu o Evangelho, escreve o livro de Atos, também endereçado à mesma pessoa, a pessoa de Teófilo. Agora Lucas está em seu segundo tratado, falando acerca do início da igreja primitiva, desde a ascensão de Jesus Cristo aos céus e a primeira prisão de Paulo em Roma, e o início do seu ministério ali, abrangendo um período de cerca de 30 anos. O livro de Atos dos Apóstolos pode ser dividido em duas partes ou em duas sessões. Nós podemos falar até o capítulo de número 12 do livro de Atos como as missões locais ou missões internas, onde Pedro acaba sendo o pregador mais destacado e usado por Deus. Que a partir do capítulo de número 12 nós podemos falar acerca das missões externas ou missões estrangeiras, onde Paulo, o apóstolo dos gentios, acaba sendo o pregador mais destacado e em evidência na utilização do Espírito Santo para o crescimento da obra de Deus. Mas para nós chegarmos no texto onde lemos, eu tenho que dar o contexto aos irmãos. Capítulo de número 1, Jesus havia morrido e ressuscitado e aparecido aos discípulos por cerca de 40 dias, falando das coisas do reino dos céus. Então, antes de ser assunto aos céus, Jesus dá uma orientação aos discípulos, para que eles então exercessem a vocação que eles tinham de anunciar, de propagar, de expor, de falar das boas novas. Jesus iria ser assunto aos céus e agora ele orienta os seus discípulos dizendo: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ide ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E então os discípulos ouvem a voz de Jesus, acabam indo em obediência. Jesus é assunto aos céus. Chegamos no capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz a Bíblia, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E diz a Bíblia, não eu, que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Sendo festa de Pentecostes, várias nações estavam reunidas em Jerusalém. Saíram os discípulos falando as línguas das nações, haviam recebido o poder do alto. As pessoas que estavam à volta não estavam entendendo aquele fenômeno que estava acontecendo. Alguns começaram a acusar e a dizer: esses discípulos estão cheios de moço, eles estão bêbados a essa hora. Então Pedro, que tinha negado a Jesus quase 2 meses antes, agora revestido
do poder do Espírito Santo, com autoridade, com intrepidez, com ousadia. Ele começa um sermão que há quem diga que tenha durado cerca de 15 minutos e começa dizendo que eles não estavam bêbados coisa nenhuma, mas aquilo era cumprimento de profecia, disse Pedro. Isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias diz Deus: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E quando Pedro termina o discurso inspirado por Deus, quase 3.000 almas se rendem a Cristo como Salvador. Em uma pregação, em uma exposição, em apenas um sermão curto, quase 3.000 se rendem a Cristo. O que é que eles tinham que nós não temos? O que falta à igreja hoje, irmão? O que eles estavam revestidos naquele momento era da unção do Espírito de Deus. Não adianta eu ter todas as técnicas de oratória, de retórica, me portar muito bem, ter uma postura convincente, se a unção do poderoso não estiver sobre mim. É a unção do Espírito que faz pecadores se arrependerem dos seus pecados e vidas serem salvas para a glória de Deus. Quem tem essa verdade, levante a sua mão para adorar e exaltar aquele que vive e reina para todos. Então, para nós fechar, diz a Bíblia que aqueles que abraçaram a fé em Cristo passaram a ter algumas características que são inseridas no texto do qual nós lemos. Diz a Bíblia em que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Ou seja, uma igreja genuinamente bíblica, como é apresentada em seus primórdios no livro de Atos, é uma igreja que persevera na doutrina, é uma igreja que vive em unidade, em comunhão. Isso, consequentemente, vai ter partir do pão, e é uma igreja que vive na oração. Como eu não tenho tempo por esses tópicos, são essas palavras que Deus me orientou para passar aos irmãos. Deus abençoe.